Bem-vindos a mais uma sessão da conversa aqui na Biblioteca da Sociedade Nacional das Belas Artes. Poucos, mas muito bons, hoje com a Aida Rechena, num museu absolutamente extraordinário, que eu já vou apresentar. Vou passar aqui a ler o que eu leio sempre para quem não vem, ou que é o primeiro dia hoje às conversas. Imagem é a representação visual de uma pessoa ou de um objeto. Platão considerava a imagem como uma projeção da mente. Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição feita pelos sentidos. Afinal, o que é uma imagem? Uma imagem não vale 1000 palavras, mas vale 1000 perguntas, escreveu Alan Secola. As imagens ligam-nos ao mundo e ao que neste muda. Nos dias de hoje, a imagem vale tudo e tudo é imagem. Uma imagem pode não valer 1000 palavras, mas vale 1000 perguntas. Perdemos de nós e dos outros num desfile interminável de imagens na rede global do mundo digital. Contemplamos o reflexo da nossa alma no ecrã de um iPhone, de um Android, de um tablet. E definhamos como Narciso, admirando a sua imagem. Vivemos na era do polido e do expoente do eu. Eu e mais eu. A entidade da sociedade atual reflete-se na arte do gosto ou não gosto. As imagens perdem significado perante a ausência de discurso. Uma imagem pode não valer 1000 palavras, mas vale certamente 1000 perguntas. A conversa pretende ser um diálogo à volta das imagens e da experiência que os meus convidados provenientes de diferentes áreas tiveram e têm com elas. Vamos discorrer sobre as imagens que nos formam e fazem parte de nós. As imagens que nos envolvem e não abandonam. Hoje connosco, Aida Rechena, nascida em Monsanto, que é absolutamente extraordinário quem nasce em Monsanto, museóloga, foi diretora do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, diretora do Museu da Guarda, diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e Museu do Chiado e da Casa Museu Anastácio Gonçalves. Foi premiada 4 vezes pela Associação Portuguesa de Museologia pelo trabalho que desenvolveu nestes museus. É diretora do Museu Nacional de Resistência e Liberdade no Forte Peniche, que eu digo já e tenho que vos convidar a todos para ir ao museu absolutamente extraordinário. Aida, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui connosco. Eu sei que tem tido uma vida complicada, com conferências, com várias entrevistas, até para o estrangeiro, por causa do museu, e já lá vamos a este museu. Eu peço sempre a todos os meus convidados para me descreverem no postal que nós idealizámos aqui e pergunto sempre o que é uma imagem. E a Aida disse-me que uma imagem é uma janela multidirecional. Porquê, Aida? Primeiro, João, obrigada pelo convite para estar aqui e cumprimento todos os presentes. Porque é uma janela multidirecional. Eu acho que uma janela multidirecional, concretamente, fisicamente, não existe. Mas eu imagino esta imagem multidirecional numa que permite a visibilidade em múltiplas direções. Nem é só de dentro para fora e de fora para dentro. Isso seria só ir e voltar, não é? Acaba por ser quase que uma janela prismática. Não é? Tem que ser uma janela imaginária, mas uma janela prismática que nos deixa ver múltiplas direções, mas também que nos deixa ser vistos dessas múltiplas direções. Acaba por ser essa a minha noção do que é uma imagem. E eu sei que agora vamos falar qual é a sua primeira imagem, que lugar ela tem na sua vida e no seu trabalho, e que tem um pouco a ver também com a imagem que via do seu quarto em Monsanto. Eu vou pedir à Matilde então para pôr as imagens aqui de Monsanto. Matilde, não está a passar. Depois não está a arrancar. Mas já vai. Mas vai arrancar, quer dizer, também é uma aldeia muito antiga, não é? Portanto, sim, a maior parte das pessoas conhecem. É muito histórica e depois ao mesmo tempo é muito interessante
porque foi considerada em 1938 como a aldeia mais portuguesa de Portugal, Exatamente, pelo Estado Novo, num concurso nacional, exatamente. E neste momento, a Aida é diretora do Museu Nacional de Resistência e Liberdade, portanto parece Exatamente. que há aqui uma atração e para Exatamente. quem não conhece Monsanto, mas acho que todos nós conhecemos Monsanto, é um sítio absolutamente extraordinário e é a primeira imagem que a Aida tem. Foi essa a imagem que eu escolhi, qual é a imagem que acompanha a primeira imagem. Pensei que seria sempre uma imagem do meio envolvente, sobretudo tratando-se de Monsanto, porque é um espaço que é quase telúrico, não é? Se nós por acaso não há aqui nenhuma fotografia que mostre do lado contrário do cabeço, do monte, como nós lhe chamamos, do cabeço, onde não há casas nenhumas e vê-se apenas um monte cheio daqueles pedregulhos gigantescos, graníticos. E aí vê-se que é algo que surge também de um planeta primordial. Nós sabemos que isto no início terá sido um vulcão, é um vulcão extremamente antigo e é por isso que já tem os granitos desta forma, que eu considero que tem moldado não só a minha identidade, as minhas características de pessoa, mas de todas as pessoas que nascem e que vivem ali ou crescem ali. E depois é muito interessante, porque a Aida também me disse que a sua família, não é? Sim. Remonta praticamente ao século XVII na aldeia de Monsanto. Eu consegui seguir o rasto em registros paroquiais, pelo menos daquele ramo da minha família que é do lado do meu pai, até ao século XVII. Encontro os nomes e eles estão lá todos, avós, bisavós, trisavós, eles têm os nomes, têm as profissões e o sítio onde eles moravam, na aldeia, não é? Na aldeia. O que é viver no Museu Vivo? Viver, se calhar tinha que ser museóloga. Essa atração pelo património sempre viveu dentro de mim, até porque a arqueologia está ali, a geologia está ali, os romanos estão ali, civilizações, todas estas, a civilização medieval, os templários, tudo passou por ali. O início de Portugal, Afonso Henriques, o Aldim Pais, está tudo ali. É um museu, efetivamente, e sempre tive essa curiosidade pela história, pelo património. Portanto, se calhar viver em Monsanto condicionou-me um pouco ao valorizar o sítio, ao querer preservá-lo, ao querer mantê-lo, talvez me tenha condicionado a seguir este caminho profissional. E daí passamos para a primeira imagem escolhida, ou seja, a primeira obra de arte, assim podemos falar, esta tela do Bruegel, o jovem, que tem muito, ou seja, para já, uma história muito bonita, que a Aida, e eu posso partilhar, ou seja, desde que era pequena que tinha esta reprodução no meu quarto, sim, no meu quarto, na casa onde eu cresci. Continua a ter. Continua a ter. Continua a ter. E este quadro tem muito a ver com a paisagem que a Aida via, da neve. É verdade, João, sendo uma paisagem totalmente diferente desta, obviamente, da que está retratada, o Monsanto da minha infância era um Monsanto da neve e do frio, dos nevoeiro que se entranhava dentro das casas, dentro dos corpos. Andávamos numa névoa, não é? Porque como é um monte muito alto, as nuvens são baixas, ficamos dentro das nuvens, literalmente. E como nevava bastante, coisa que agora já não acontece graças às alterações climáticas, creio eu tinha paisagens semelhantes na janela. De repente acordamos, levantamo-nos, a neve é extremamente silenciosa quando cai. Quem nunca viu nevar, se calhar não sabe, mas a neve quando cai é silenciosa. Se não for num temporal, não é? Se não for com vento, a neve quando cai não faz barulho, não é como a água. Não se ouve. E de manhã abrimos a janela e está uma paisagem branca. E eu sempre fiz essa relação com este quadro, com esta pintura que eu gosto muito, que já tive a oportunidade de ver ao vivo no museu, que me encheu de grande emoção e que eu continuo a ter na parede do meu quarto. Nunca a deixei tirar, está lá ainda. Não sei como é que ela lá foi parar, os meus pais puseram-na lá, não sei porquê nem quando, mas na minha memória ela esteve lá sempre e continua a estar, eu faço questão que ela esteja lá. Ótimo. Passamos agora à outra segunda escolha, que é este quadro espetacular do Van Gogh, que ele pintou quando esteve internado no hospício, ou seja, e era o que ele via da janela do quarto do hospício, apesar de que depois toda a gente diz que ele aqui recriou esta vila, mas o que ele via era o que ele via da janela, este céu atormentado. Porque a escolha também aqui desta pintura de Van Gogh, pela cor, por esta turbulência atormentada desta atmosfera? Eu não consigo
talvez, mas quando olho para este céu, para mim não é um céu atormentado, é o céu. Quem já olhou para um céu escuro e vê o firmamento, acaba por ver estrelas e elas têm movimento, elas não estão paradas, não é? Há vida naquilo que se vê quando olhamos para o céu, há movimento. No céu de Monsanto, porque em Lisboa... Sim, isso foi algo que eu estranhei muito. Sim, não, estranhou. Estranhei quando vim, olhava e não se via, não é? E ali via-se, até porque quando eu cresci o céu era extremamente escuro, porque a quantidade de luminosidade no território era muito mais baixa. Agora já não acontece isso, a luminosidade aumentou imenso e estamos lá, já só se viam lâmpadas por todo o lado e à medida que... A percepção do céu era muito forte. Era muito, muito forte e ele impunha-se sobre nós, se calhar como se impunha sobre o Van Gogh quando ele pintou este céu. Não sei se seria de um espírito atormentado, seria de um espírito deslumbrado. Nós sabemos que ele estava no hospício, que sabíamos que tinha alguns problemas psiquiátricos, mas eu nunca o interpretei dessa maneira. Interpretei sempre como alguém que tem uma admiração, ou quando está a olhar para aquele céu, está a ver efetivamente algo da natureza, algo do universo. Muito bem. E agora pensamos para a arte portuguesa, e com uma escolha absolutamente fantástica da Ana Pérez Quiroga, com esta obra que esteve no MNAC, não é? Está no MNAC, sim, eu creio, ela faz parte da coleção do MNAC. Do MNAC, sim. Que é o Odeio Ser Gorda, Come, por favor. Sim. Portanto, e temos aqui a questão feminina, a obra no feminino, a questão de género. Porquê a escolha desta obra ainda? Não só porque eu gosto das obras da Ana Pérez e conheci quando estava como diretora do Museu do Chiado, trabalhei próximo dela, mas principalmente porque as questões de género me interessam e as questões das representações sociais da mulher. A questão que ela aqui aborda do odeio ser gorda relaciona-se diretamente com a imagem social que os média, que a nossa educação, que as imagens, que a televisão, o rádio, tudo, que as redes sociais agora, não é? Que era algo que não existia há uns tempos, há uns anos atrás, há poucos anos atrás não existia, mas com aquela imagem da mulher perfeita, a mulher magra, o corpo de modelo, há um padrão de beleza feminina, que é esse, e que quem tem peso a mais ou quem não obedece pode ser estigmatizado e pode até criar grandes problemas, como nós sabemos, nas jovens. E ela, quando faz esta obra, aliás, com grande sarcasmo, eu odeio ser gorda, por favor, come, com um duplo sentido, com vários sentidos, não é? Ela nua em cima de uma mesa, por favor, come, não é? Com sentidos, não é? Diversos e vários. Acho que é uma obra extraordinária que puxa para a arte do feminino e também uma crítica muito forte à questão das representações sociais e da imagem da mulher, que tem sido, que tem tornado a mulher às vezes uma vítima dessas imagens sociais. Agora, com o que está a passar, com os direitos femininos estão a regredir, ou seja, há uma regressão agora. Estamos a assistir, sim. Estamos a assistir... digamos pessoalmente. Sim, agora pegando aqui por causa da... Pois, talvez pessoalmente ainda não estejamos a sentir, mas estamos a ver isso a acontecer pelo mundo, não é? Em alguns países que estão a retroceder em termos legislativos de decisões, não é? Jurídicas que já tinham avançado no sentido de uma proteção e de tornar as mulheres mais iguais aos homens em direitos, obviamente. Quando falamos em igualdade entre homens e mulheres, é de direitos e de igualdades e de oportunidades, não é? Claro, queremos continuar a ver em Portugal e tem sido em Portugal que um gestor homem ganha sempre mais, exatamente, claro. Eu não sei se um museólogo... Museólogo não, que somos funcionários, em Portugal não, que somos funcionários públicos, quando comparados com outros no estrangeiro é que eventualmente já se nota isso. Mas sim, há países que estão a regredir juridicamente, pelo menos, e socialmente, e até nas ideias que circulam, ideias políticas e sociais, que depois se revertem em jurisdição, creio eu, que são um retrocesso, como as leis do aborto, etc., que estamos a ver em alguns países que estão a reverter essas leis que retiram direitos que as mulheres já tinham alcançado. Muito bem. E daqui passamos para a literatura e para a escolha de 3 livros. Portanto, temos aqui o Gabriel Garcia Marques, Seu Feliz Mágico, 100 anos de solidão, Epopeia de uma grande família, Os Maias, do Bessa de Queiroz, também a história de uma família, e O Homem Duplicado, do Saramago, outra vez, e da janela, e de repente descobrimos alguém igual a nós. Ou igual a nós, naquele caso, no livro é igual a nós. E ser um susto. Porquê estes 3 livros? Porque eu sei que a Aida é uma leitora compulsiva,
e tem um grande prazer na leitura, porque estes 3 livros... Poderiam efetivamente ter sido outra escolha. Acabei por escolher aqueles que eu tenho, não tanto o Saramago, este do Saramago, mas estes 2 eu leio repetidamente. São aqueles a que eu recorro quando não tenho nada para ler, eu abro e leio uma página, ou 2 ou 3. Pronto, são aqueles que me dão a satisfação total da leitura e da palavra, de ver a palavra no papel. O que é que eu posso dizer dos 100 anos de solidão? Quer um a um ou quer todos? Não. Quero só falar de 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, aliás, temos aqui. A Aida trouxe aqui o livro dela, que está, como se vê, a grande leitora compulsiva, todo marcado. Já está todo descolado, já está com as folhas todas arrancadas, porque eu leio sistematicamente. Pela literatura. Não é só pela história, é de facto uma... E voltando à ideia da janela, né? Temos uma família... A leitura é uma janela. É uma janela para um século, são 100 anos de solidão, um século que acompanha uma família e que nós acompanhamos todos os membros da família por aquela janela prismática que eu falei há pouco, porque eles são todos diferentes, todos condenados a um destino que é algo trágico, é melancólico, todos eles trazem a melancolia no olhar, aliás... A avó, a Úrsula Buendia, conhecia-os pela melancolia, dizia é um Buendia, porque eles eram melancólicos, não é? Tinham melancolia no olhar. É um livro que me fascina pelas personagens, eu consigo imaginá-las, consigo visualizá-las, não lhe consigo dizer totalmente o porquê. O porquê. Porque é um envolvimento tal quando se está a ler, é um transportar para um mundo que sabemos que é imaginário, porque o Macondo não existe, mas se alguém leu a biografia do Gabriel Garcia Marques, aquele que em português está traduzido a Viver para Contá-la, em espanhol, muitas das situações que ele conta na sua autobiografia são histórias que ele passou para os livros. O que é incrível, como é que um autor, um escritor neste caso, viveu efetivamente situações que nós pensávamos que só seriam imaginação. Uma vida completamente incrível, extraordinária, até mesmo mirabolante, não é? Situações daquelas tinham acontecido na realidade e que ele depois transpôs, juntando aí nessa família Buendia. É tão interessante que eu depois estive em busca da quantidade de edições, portanto, descobri que é o livro que mais traduções tem em todas as línguas, exatamente. E que a seguir ao Dom Quixote é o livro mais lido em língua espanhola. Portanto, vemos assim o impacto que este livro teve na mente que ele tem, não é? E por isso é que eu lhe queria, e tinha aqui uma frase do Bosco que eu gosto imenso: sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. É um bom pensamento, não é? É um ótimo pensamento. Eu acho que gostaria de um paraíso desses. Gostaria de um paraíso que fosse uma biblioteca, que tivesse todos os livros do mundo. E provavelmente com uma boa coleção de filmes. Acompanhada com os filmes. Para passar, e este é o primeiro, e por coincidência ou não, a Aida escolheu um dos meus filmes favoritos do Tarkovsky, este é o Andrei Rublev, que é sobre a vida de um artista russo, especialista em minuras e pinturas, e é de uma beleza plástica extraordinária, sim. Plástica e visceral. Vamos ter outros que estas 3 imagens, claro, porque este, quer dizer, poderia ser outro, mas porque o André Rublev, por esta ligação à pintura, à museologia, à obra de arte, ao mundo, ao caminhar, que eles caminham imenso neste filme. Caminham sobre a neve, eles movimentam-se, todos aqueles capítulos trazem muito movimento, eles vão para determinados lugares, não é? Que eram 3 monges pintores que vão fazendo este percurso, que acaba por ser um percurso de vida, e tal como a vida, o caminhar deles não é fácil, vão aparecendo várias situações, mas é também ao mesmo tempo um filme da meditação. Naquele espaço imenso que é a Rússia, imenso, que ele não tem fim, são vários fusos horários, né? Quando atravessamos a Rússia de avião, são horas e horas a voar em cima daquele país, aquilo é imenso, e somos transportados para a Idade Média, em que a viagem devia ser longa, demorada, não é? Porque era lenta, e é isso que acontece naquele filme. O filme é lento, vamos vendo a paisagem, muitas vezes a paisagem é branca pela neve, ouvimos o som, ouvimos a palavra, ouvimos o russo, que é uma língua que eu não sei se é musical, mas é uma língua envolvente,
É uma língua que nos agarra. que nos agarra. E depois de cada frame, cada imagem deste filme é um quadro. E eu tenho uma história, aliás, que eu já lhe contei, que eu estava-me a esquecer de lhe referir. Eu vi este filme pela primeira vez em Angra do Heroísmo, onde eu estava. Mas queria que a se lembrasse. Ainda bem, porque a história é interessante. Eu vi este filme pela primeira vez, e o filme é muito longo, no Teatro Angrense, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira dos Açores, onde eu vivi durante 7 anos. E não havia cinema lá, ou só havia cinema comercial, e havia de vez em quando umas sessões, ciclos de cinema. E um dos ciclos de cinema foi com filmes de autor, e um deles era este. Eu fui ver, comprei o bilhete à noite, sentei-me, estavam 3, 4 pessoas na sala. E à medida que o filme ia avançando, porque é lento, é longo, as pessoas foram todas assim, eu fiquei sozinha na sala a ver o cinema. Fiquei sozinha. Eu tirei os sapatos, recostei-me na cadeira e fiquei a ver o filme sozinha, o que foi extraordinário. Eu tinha a sala do Teatro Angrense só para mim. Exato. Tal e qual como um realizador de cinema de Hollywood tem aquelas salas para ver. Só para ver. Portanto, eu vi este filme assim, dessa maneira, sozinha, o que foi um impacto muito grande. E passamos para a nostalgia. É outro filme de Tarkovsky, sim. Que este é admirável, que este é o filme que o Tarkovsky faz quando ele está em Itália, é filmado em Itália, nessa altura é perseguido pelo regime soviético, e todo este filme é controlado pelo regime soviético, e é a viagem de um poeta russo, não é? Nostálgico, preso, uma melancolia. De alguém que não pode voltar à sua pátria, de alguém que não pode regressar ao território e às pessoas de quem ele gosta, e que faz esta viagem de grande melancolia, de grande nostalgia, daí a palavra nostalgia, né? Ele tem nostalgia de algo que teve que deixar para trás e que não sabe se pode voltar a encontrar. E faz esta viagem interior, uma viagem muito associada aos espaços. Aliás, aqui nestas fotografias estão com a terra, com o cão, uma imagem recorrente com a água. É isso. Ele entra dentro de uma piscina. Todos os filmes deles são muito telúricos. Muito, exatamente. A terra, claro. A escadaria, não é? Espaço, nos parece. A escadaria, isso nós há bocado estávamos a falar, não é? Esta ideia desta imagem é absolutamente brutal, podia ser uma imagem clássica. Clássica, exato, da escola de Atenas, dos filósofos gregos. Mas isto tem muito a ver também com o que nós tínhamos há pouco falado, dessa força da língua russa. Da língua russa, também acho que sim. Daquele país que tem esta alma tão imensa. Extraordinária, e que tem agora uma situação muito complicada e tem tido muitos episódios complicados ao longo da história da Rússia. Isso não lhe tira a sua beleza, nem tira o poder e a força da sua criação artística, que nós todos conhecemos ao nível da música, do cinema, da poesia, da literatura, do bailado, não é? É incrível ir ao Teatro Bolshoi ver um bailado, eu já tive esse privilégio, e consigo compreender, não sei se consigo, mas tentar imaginar ou colocar-me na situação de alguém a quem é proibido voltar ao seu país. Sim. Nós falávamos há pouco, ele não voltou para a Rússia, não é? Ele vai para a Suécia, faz o sacrifício, não é? Apoiado pelo Bergman, mas nessa altura já está doente e nunca mais regressa, exatamente. Isto já foi quase como uma premonição, em como ele nunca mais voltaria ao solo pátrio. E daqui passamos para outro filme oposto. Totalmente diferente, também radical na sua abordagem, e o que tem a ver com a inteligência artificial, exatamente. Os computadores a tomarem conta da humanidade, que é o 2001 Odisseia no Espaço do Kubrick. Chegamos a estas imagens, aliás, eu gosto muito do astronauta a vir para cá, do astronauta em para lá, e esta do primeiro... Exato, do hominídeo, exato, ainda antes daquela centelha que lhe foi dada pelo... Porque este filme, porque o 2001? É evidente que não é o mesmo universo que Tarkovsky, estamos noutro universo completamente, não é? Para a ficção científica. Curiosamente é um dos raríssimos filmes que eu acho que faz jus ao livro. Quando nós lemos um livro e depois vamos ver um filme e não gostamos nada do filme, eu acho que este filme está ao mesmo nível e se calhar até superior ao livro. Porque é que eu gosto tanto deste filme 2001 Odisseia no Espaço? Até tem assim um nome estranho, mas porque faz esta ponte, não é? Leva-nos para uma pré-história, isto quase não era pré-história, ainda eram mesmo os hominídeos, não é? São lembrados quase 20 minutos, não sei, a primeira parte do filme são hominídeos
que eram animais, praticamente eles não tinham ainda nenhuma centelha humana, não é? Que depois lhes é dada pelo monolito preto, que aparece lá e quando eles lhe tocam, a inteligência faz clique. E aquilo que me faz confusão é que o primeiro objeto que um ser humano, ao tornar-se inteligente ou ao tornar-se sapiens, não sei, o primeiro objeto ou o primeiro instrumento que ele faz é uma arma, que é com aquele osso, porque eles começam a bater uns nos outros, começam a guerrear, faz uma arma. O ser humano faz uma arma logo ao princípio, não é? E isto tem marcado toda a nossa existência. Obviamente depois o filme dá um salto para o futuro que nós já ultrapassamos, isto era 2001, já estamos em 24, passa quase por uma inteligência artificial que na altura ainda não lhe chamamos isso, era um computador, não é, todo muito inteligente e que acaba por matar um dos astronautas e tentar tomar conta mas que acaba por fazer isto, ou seja, é a ligação entre o passado, o nosso princípio e aqui o ponto onde nós estamos agora, apesar de ser ali 2001, mas este é o ponto onde nós estamos agora, não é? Qual será o nosso futuro? É por isso é que voltamos agora ao princípio, com as viagens, que as escolhas da Aida tudo muito verdinho. São muito bonitas, lá está, o início, o primordial. Portanto, aqui temos as cascatas da Islândia. Eu conheço poucas pessoas que foram à Islândia, eu fui um deles, portanto sempre que eu vejo um novo islandês. Fico muito feliz. Completamente fã. E também um açoriano, que eu sou profundamente apaixonado pelos Açores, não só pela paisagem, mas como pelas pessoas. Porque a Islândia, Aida, que são os Açores, porque os Açores, obviamente, porque vivi lá e acabei por adotar, ou por ser adotada, acho que é mais isso, acabei por ser adotada pela Ilha Terceira. Eu agora, quando falo dos Açores, eu digo, a minha ilha é a terceira, a minha cidade é Angra do Heroísmo. Portanto, eu considero-me quase terceirense. Se alguém disser, eu sou miquelense, eu digo, eu sou terceirense, mas não sou de Monsanto da Beira Baixa, não é? Mas eu digo, eu sou terceirense. Aquela ilha adotou-me, eu vou lá todos os anos, a primeira vez que eu fui foi em 1993, fui para lá trabalhar, e até este ano, 2024, eu nunca mais deixei de voltar aos Açores. E vou para lá em agosto, mais 2 semanas. A Ilha Terceira, porque não é seguramente a mais bonita de todas das 9 ilhas, mas tem esta paisagem lindíssima que é o Vale da Achada, que tem um miradouro que permite ver esta manta de retalhos construída pelas pessoas, pelos açorianos. São murinhos de pedra basáltica. Há outras paisagens destas em que os muros são de hortênsias, mas na Ilha Terceira são pedras. Só que os Açores são a terra primordial, não é? São a terra mais recente que nós temos, não é? Os Capelinhos têm 60 ou 70 anos, aquele sítio do Faial não existia há 100 anos, não existia, foi preciso haver um vulcão e aquilo nascer ali, não é? E pisar aquela terra, que é um cascalho muito solto, não é? Porque ainda não está consistente, é ir ao princípio da Terra, não é? Algo que saiu lá de dentro, não é? Da vida. E encontrou isso na Islândia. E encontrei isso na Islândia. A Islândia é uma terra de vulcões e agora sabemos isso. Neste momento está um vulcão em atividade e a lava está a jorrar. Mas o que mais me impressionou na Islândia é aquilo que nós estamos a ver, é a água. São os glaciares, eu nunca tinha visto um glaciar e quando olhei para uma montanha e percebi que aquilo é um glaciar, eu fiquei sensibilizada como é que está tanta água congelada, não é? E o som das cataratas, que é um som atroador, que nós não nos ouvimos falar quase uns aos outros, porque cai com uma força brutal, é uma força capaz de modelar o território, a terra. Aquela água vai alterar a terra, porque com a força que ela vai fazer alterações no sítio onde ela cai. Portanto, eu imagino que o planeta Terra já tenha sido em algum tempo no passado, antes de nós existirmos, antes se calhar dos dinossauros, antes disso tudo, tenha sido assim. O planeta era assim e devia ser de uma beleza extraordinária, não é? Flaubert escreveu no século XIX uma frase que eu gosto muito: viajar torna uma pessoa modesta. Vê-se como é pequeno o lugar que ocupamos no mundo. Ainda sente isso em 2024, no século XXI? Ainda consigo sentir que nos põe no nosso sítio, ou seja, nos reduz à nossa verdadeira dimensão. Se torna as pessoas modestas ou não, uma vez que estamos na aldeia global, nós já consideramos isto tudo, não é? É tudo nosso, já o planeta pode ser, não é? Todos nós conseguimos viajar e ver
todos os países do mundo, se quisermos, não é? É um bocadinho difícil, é caro, mas é possível viajarmos e cada vez se viaja mais, por enquanto. Mas com essa frase do século XIX faz-me sempre lembrar aquela diferença entre turista. Nós agora somos muito turistas. E viajante. Somos muito turistas, é a diferença entre o turista e o viajante, que foi dita naquele filme O Chá no Deserto, exatamente, do Bertolucci. Que um turista, um casal que vai para o norte da África, não é? Que vai como viajante, e que ele explica: o turista é aquele que vai com a data de regresso marcada, vai e volta, mas o viajante vai, mas não sabe quando regressa, não tem data para regressar. E isso é que é viver a viagem. Viver a viagem, exato, e abrir então todas as janelas daquela viagem, todas as possíveis, porque vamos explorando tudo. Não vamos com o afã de fazer vistos. Sim. Vistos. Torre Eiffel, já vi. Louvre, já vi. Mona Lisa, já vi. Rio, não sei o quê, Quai d'Orsay, já vi. Não, isso é ser turista. E ser turista não sei se nos vai reduzir à nossa condição, à nossa modéstia, não sei. Se calhar até nos poderá dar alguma arrogância dizendo: já vi, tu não viste. Sim, não é? Mas ser viajante, sim. Porque isso obriga-nos a contactar com a cultura, com a mentalidade, com os hábitos, obriga-nos a estar. E que se nos obriga a estar, obriga-nos a ser outro. E como sentiu, agora em Cuba, porque nós agora passamos desta paisagem extraordinária, porque entra... Sim, completamente humanizada, não é? Da Havana, que é um museu a céu aberto. Sim, toda a ilha é um museu a céu aberto. Museu a céu aberto, como é que sentiu... Que relação é esta que construiu com Cuba, com a Havana, com as pessoas, com este andar para trás? É o andar para trás. E o facto de ser o andar para trás na história e naquilo que se vê, porque é um país que está congelado. Eu vi em 2000, não me tenho a certeza se foi 2015, se foi 2016, que eu estive em Cuba, não fiquei só em Havana, circulei. Sei que Fidel Castro ainda estava vivo, mas já não governava, obviamente. Mas é ter a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos e sentir e falar com algo que é histórico. Estamos a falar diretamente com a história. Estamos a falar diretamente com a história. Obviamente que aquilo também é, e aquilo que cá está agora, é a consequência daquilo que aconteceu na Revolução Cubana, e eles estão a pagar, digamos assim, não sei se é pagar, mas talvez seja pagar um preço desse acontecimento na história, por causa até do embargo, e tem muita dificuldade de abastecimento, e de renovação das cidades, etc, e até da trofa da frota automóvel, não consegue entrar. Sim, o ar ali deve ser muito poluído completamente, com estes carros é horrível, o tubo de escape ali tem mesmo... Exatamente. Agora, é mesmo uma janela para o passado, e isso sente-se ali muito. Sente-se muito em Cuba, porque temos esse retrocesso. Se é positivo ou negativo, e se nós vamos com uma atitude voyeurista, pode ser negativo. Se formos com uma atitude de perceber como é que eles vivem a sua própria cubanidade, porque eles têm esta palavra cubanidade, que é a identidade cubana, é a sociedade cubana, é a forma de estar do cubano, isso torna-se interessante. Porque, apesar de tudo, e deles não terem comida, não têm, os turistas têm, mas as lojas deles não têm porque é racionado, pelo menos quando eu estive, toda esta comunidade, toda esta sociedade é de uma alegria extraordinária, e aquilo que nós ouvimos é música em todas as ruas, toda a gente canta, dança, toca, e é extraordinário ouvir aqueles ritmos, né, do Caribe, é incrível. Daqui passamos para as cidades. E aqui outra vez a grande coerência da aula em termos de não só de imagem, mas de historicidade. Temos aqui a cidade de Angra, sim. Não é? E a cidade de Lisboa. Portanto, esta relação... São as duas cidades da minha vida, que são quando eu penso em cidades da minha vida, apesar da cidade mais próxima da minha terra é Castelo Branco. Claro. Mas Castelo Branco não é bonito, mas... Vou passar à frente, não vou criticar Castelo Branco, que é uma cidade interessante, do interior, com uma especificidade também muito própria, mas quando eu penso Portugal inteiro, Portugal continental, qual é a tua cidade? É Lisboa. É Lisboa porque eu estudei aqui, e é aqui que eu tenho o contacto. Eu venho para Lisboa com 18 anos, é aqui que eu tenho o contacto com o mundo da cultura. É aqui que eu vejo todos os museus
que existem, é aqui que eu vou à ópera, que eu vou ao bailado, que eu vou em contacto com a arte, com a noite. É Lisboa que me traz isso tudo. E continuo, efetivamente, apesar de já ter viajado muito e ter visto muitas cidades, a ser a cidade mais bonita das capitais. Não é? E onde eu não conheci outra, ainda não escolhi outra que eu quisesse trocar por Lisboa. É Lisboa, continua a ser a cidade mais bonita. Foi por isso que eu escolhi Lisboa. Podia pensar em umas cidades mais exóticas, mas não, é Lisboa, porque é aquela das emoções e dos afetos. É Lisboa. E Moscou? Ainda não expliquei Angra. Exato. Angra do heroísmo. Angra do heroísmo. Eu só estive 7 anos em Angra, não se compara com Lisboa, que é a cidade de sempre, de todos os meses, todas as semanas eu venho. Angra é algo de extraordinário, é património da humanidade. E o centro histórico, para quem não sabe, é rigorosamente igual. Então, o meu interesse também por Cuba e por Havana. O centro histórico de Angra está rigorosamente igual desde quando foi recuperada com o sismo de 80, que aquilo foi destruído, parecia que tinha sido bombardeado numa guerra, tudo colapsou, mas foi reconstruído e ela é classificada como património da humanidade, exatamente como está representada numa carta de um indivíduo que se chama Lynn Shotton, um holandês que esteve lá, do século XVI. O Museu de Angra, onde eu trabalhei, tem a carta do Lynn Shotton. E as ruas, nós identificamos as ruas que ele escreveu, a Rua da Sé, e está a Sé no mesmo sítio. E as casinhas podemos contá-las e elas estão lá hoje. A Rua da Carreira dos Cavalos. E vamos ver os palácios e as casas que estão no Lynn Shotton e elas hoje estão lá. Portanto, aquilo é de um rigor histórico tal, aquele tipo de urbanismo. Foi a primeira cidade construída por portugueses durante a expansão, o período da expansão. Planeada, ela é toda simétrica, as ruas. Ainda antes de Lisboa. Né? Os arruamentos são simétricos, paralelos, ângulos retos. E esse facto de estarmos numa cidade que é do século XVI e que mantém essas características é brutal. E nós tínhamos visto esta relação até, quando eu escolhi esta imagem, com as ruas de Cuba. De Cuba, com aquelas cores, o colorido, exatamente, o colorido faz muito lembrar, não só a Havana, como faz lembrar imensas cidades do Brasil. Que são as cidades que os portugueses construíram quando saíram daqui do território europeu. E daqui passamos por uma cidade... É uma cidade totalmente diferente. Completamente diferente, não é? Que eu também poderia ter escolhido aqui, outra. Eu escolhi esta da neve. Sim, que faz lembrar Tarkovsky, faz lembrar os filmes, faz lembrar o quadro do Bruegel. Exato, é mais um... Mas aqui há uma relação muito bonita que Caira tem com Moscou, porque foi... antes da perestroika, da Revolução, como capital da União Soviética. E é muito interessante nos falar dessa relação no âmbito em termos de imagem, o que é. Eu fui a Moscou a primeira vez no âmbito dos meus estudos de língua russa. Só porque sim, só porque sim, que conhecer as outras línguas também são janelas para o mundo, não é? E Moscovo, a capital da União Soviética, era uma cidade como eu nunca tinha visto outra, e que já não é, que já perdeu, que era completamente limpa de publicidade zero, não havia publicidade, porque não era uma economia de mercado, não havia essa publicidade, ou seja, não havia nada que se pudesse publicitar que não era preciso, não é? Naquele tipo de sociedade, não havia marcas ocidentais. E a única publicidade que existia seriam frases, portanto, frases por cima dos prédios, tudo aquilo é simétrico, é à mesma altura, frases panfletárias do regime. Por exemplo, uma que eu consegui ler em russo era "Nós construímos o comunismo", e estava em russo, "Мы построим коммунизм", estava em cima da rua, à medida que o autocarro passava nós íamos lendo a frase nos telhados. Não havia publicidade, havia pouquíssimos carros, conseguíamos atravessar as avenidas de 3, 4, 5, 6 faixas a pé, porque carros quase não havia. E essa diferença com aquilo que se chamava o mundo ocidental, ou aquilo que era para cá, não é? daquela dita cortina de ferro, na altura já não existia, mas existiam os dois blocos, não é? Ainda chamou muita atenção, sobretudo
porque eu tinha estado há poucos meses antes em Hong Kong, que é o oposto. Hong Kong era reclames. Não, e os reclames, quer dizer, eu exagero total. Exatamente, lembra o Blade Runner cheio de toda aquela publicidade em todo quanto é sítio, e Hong Kong é assim, ainda continua a ser, e Moscou era completamente limpo, depurado, com uma arquitetura limpa, e isso chamou-me a atenção, estou noutro mundo. Mas depois há a experiência quando a Aida regressa a Moscou. Regressei, sim, é verdade, regressei em 2015. E esse impacto? E esse impacto para mim foi chocante. Obviamente não é que eu quisesse que Moscou congelasse num tempo, como aconteceu com Havana, etc. Nada disso. Mas aquilo que fizeram talvez não tenha sido precipitado. E creio que agora também está cheio de publicidade, agora é igual a muitas cidades, não conseguimos distinguir, sendo que está demasiado, o que é que eu lhe iria chamar, com falta de identidade. Ou seja, se aquilo tinha uma identidade, que era aquela, era daquele regime, ok, tudo bem, mas ao mudar, creio que não encontrou um caminho para a sua própria identidade. E eu senti isso na Praça Vermelha, que tinha uma tenda de circo ou qualquer coisa do género, ou pelas ruas, que tinham agora carros de alta cilindrada, não é? E é igual a todas as outras cidades do mundo. Creio que foi uma alteração muito precipitada, sem terem tido o cuidado de preservar uma identidade que era de Moscovo. Não, sim. E agora vamos passar a este museu absolutamente extraordinário e que eu estou sempre a fazer publicidade com o Museu ao Pintor Jânio Silva, porque é brutal que tem aqui, que é o seu grande projeto. É o meu grande projeto. Que é o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade. Eu optei por estas imagens, estas duas de fora, porque para já o museu está muito bem estruturado e é bilingue, é fundamental, graficamente é muito bonito, e porque tem logo Porto Livre Pensamento. Esta frase, antes de entrarmos no Forte. Aqui é o parlatório, que depois a Aida falará sobre ele, e onde eu fotografei a Aida, e aqui é uma janela de uma das celas que eu fotografei onde se vê o mar. E isto é um pequeno fragmento do que é, para mim, neste momento, o museu mais extraordinário que há em Portugal em termos museológicos. Que museu é este? Que aventura é esta? Aida, podes falar um bocadinho do nosso Museu Nacional? Deste projeto que tem envolvido tanto, não só em termos museológicos, mas também em termos afetivos, emocionais, pessoais, constante de presos que vão ter consigo e revelam a sua história, porque há um mural, e eu agora estou-me a estender um pouco, e perdoem por isso, porque há um mural muito bonito, onde eu filmei a Aida, e que há sempre a probabilidade de verem ser acrescentados nomes dos presos que estiveram aqui. Onde só duas mulheres. Sim, eu passo a explicar. Para quem não sabe, o Museu Nacional de Resistência e Liberdade fica instalado na Fortaleza de Peniche, mais precisamente nos pavilhões que antigamente significa antes do 25 de Abril, estava instalada a cadeia do Forte de Peniche, que é a cadeia destinada pelo regime aos presos políticos considerados mais ameaçadores para o regime. E era a cadeia onde os presos, homens, cumpriam a pena longa, as penas longas. Havia outras, as penas longas iam aos tribunais, aos chamados tribunais plenários, eram condenados 5, 6, 7, 10 anos e iam para Peniche no cumprimento dessa pena. Aquilo que se decidiu fazer foi efetivamente um museu que não deixasse apagar, por um lado, o que era a atitude do regime, a atitude repressiva, extremamente violenta, que não podemos esquecer, nem sequer, como é que eu vou dizer, branquear. Branquear não sei se é a palavra certa, mas sim, suavizar é mais interessante. Não podemos suavizar o que foi a atitude do regime, porque foi efetivamente extremamente violento. E, por outro lado, estamos a chamar a atenção para o facto, desde o primeiro dia da ditadura militar, em 1926, terem existido portugueses e portuguesas que resistiram e tentaram lutar para que a liberdade voltasse ao nosso país e que pagavam, muitas vezes, com penas longas da cadeia. Alguns pagaram com a vida,
e outros pagaram com o desterro, pagaram com a destruição da sua vida familiar. Portanto, foi um preço bastante pesado que as pessoas tiveram que pagar para nós chegarmos ao 25 de Abril e à liberdade. É isso que o museu não quer deixar esquecer. O memorial que estava a falar é o memorial aos presos políticos, tem inscrito os nomes de todos os presos da cadeia do Forte Peniche de 1934 a 74, a altura em que aquilo foi a cadeia de alta segurança gerida pela PIDE. E estarem lá os nomes é diferente de ser uma escultura em abstrato, de ser um monumento em abstrato, porque é individualizar, é personalizar as pessoas. Não foi uma pessoa em abstrato, foi o António, o Joaquim, o Manel, o João, estão lá. Estão duas mulheres só, efetivamente, numa prisão masculina, e não tinham que estar mais, efetivamente. Duas mulheres, a Teresa Marques e a Maria de Jesus, que foram presas nos anos 40, 42, se não estou em erro, Segunda Guerra Mundial, racionamento de cereais e de comida, e o regime requisitava os cereais das aldeias, dos espaços que produziam cereais para alimentar Lisboa e o Porto, e as populações revoltavam-se, as mães e as mulheres revoltavam-se. Elas revoltaram-se, foram presas, estiveram 1 ano na cadeia do Forte Peniche. É uma história extraordinária, sabemos muito pouco sobre aquelas mulheres, mas queremos saber mais. E depois há duas fugas célebres, uma duas do segredo, fugas, não é? Uma do segredo, o segredo é aquele espaço em cima. Em cima, que é um espaço incrível, super pequeno, depois quando fechamos a porta não se vê nada, quero contar um bocadinho dessa fuga, que é absolutamente extraordinária, e depois há outra fuga mágica, do Álvaro Cunhal e os outros 9 companheiros. É a fuga do segredo. O segredo, ou o Fortinho Redondo, aquele Fortinho Redondo era onde ficavam localizadas as celas de castigo. Quando os presos eram castigados, eram atirados para a cela, para o Fortinho Redondo, para as celas de castigo, a que os presos chamavam o segredo, porque no segredo não se sabia o que acontecia. Ia para o segredo, nunca se sabia o que acontecia. Um preso que ficou célebre é o António Dias Lourenço, preso numa daquelas celas, nadador exímio, conseguiu abrir um buraco na porta, conseguiu fazer cordas com os lençóis e com o lençol, que era só um, e com a manta, que era só uma, conseguiu perceber, sendo um homem muito inteligente, como eram as rondas dos guardas, conseguiu prever as marés, perceber as marés pelo som, porque eu já tenho dito que aquilo é uma cadeia dos sons, não é uma cadeia visual. Curiosamente não é a imagem visual que conta ali, porque eles não viam, só ouviam, não é? Tudo ali era escuro, era fechado. Exato, mesmo quando eles iam, perdão-me interromper, quando eles iam das celas para ir ao parlatório, eles iam rentinham ao muro para não ver, exatamente, e nas celas não viam nada para fora, mas isso já lá chegamos. O Dias Lourenço conseguiu fugir atirando-se ao mar, que é assim algo extraordinário, que ele fez isso em dezembro no Mar de Peniche. Águas frias, com muito revolto, conseguiu chegar à praia, conseguiu ser ajudado por pescadores que estavam na praia e que perceberam que ele tinha fugido da cadeia, e a população de Peniche, numa grande tradição de solidariedade com os presos e com as famílias dos presos, ajudaram-no a ir, se não estou em erro, para o Bom Barral, onde ele tinha casas de contacto para o ajudarem. A outra fuga foi dos pavilhões prisionais, considerados de alta segurança, das celas de alta segurança, da ala, pavilhão C, da ala de altíssima segurança da cadeia, construída à maneira americana, das prisões americanas, de onde ninguém deveria poder sair, e fogem 10 presos no mesmo dia. 10 presos, portanto foi grande vergonha, humilhação para o regime. Fogem obviamente com a conivência e a ajuda de um guarda que tinha a chave e abriram a porta, e que os ajudou a passar debaixo do capote, porque era em janeiro, também os passou debaixo do capote, para que os outros guardas estavam a fazer a ronda não os vissem. Eles também saltaram a muralha, etc, fugiram numa fuga muito planeada, demorou praticamente 2 anos a ser planeada, o que significa que existia comunicação entre o interior e o exterior da cadeia, numa ala de alta segurança, porque os carros estavam à espera deles no momento da fuga. Portanto, a fuga estava planeada ao minuto, praticamente ao segundo. E ao mesmo tempo, é extraordinária a fuga porque, se eu não me engano, se não estou em erro, as pessoas que assistiram à fuga voltaram as costas, não é? Exatamente. Para se tivessem servido testemunhos, não soubessem dizer o que é que tinham visto. Exatamente. E próprios guardas da GNR, não é? Exatamente. Não só o guarda do GNR que os ajudou a fugir, foi com eles depois para o estrangeiro e para o exílio, mas a população de Peniche, nesta tradição de
solidariedade, como está, já aqui mencionei, quem viu os presos fugir, aliás, não era possível, ao final da tarde, não ver 10 indivíduos a descer por umas cordas, por uma muralha que tem 20 ou 25 metros. Tinham que ver. Ainda houve um que se magoou no pé, ficou coxo e ainda fez barulho, ai, 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 não é? Obviamente que viram. Curiosamente, ninguém chamou a guarda, o posto da GNR fica em frente à fortaleza, ninguém disse nada, quem viu voltou as costas porque sabiam que a PIDE iria entrar dentro das casas nessa noite e efetivamente entrou. Os testemunhos que me dizem, eu já gravei, é que entraram ao pontapé, pontapearam as portas das casas do largo, entraram à procura onde é que eles estão. E ninguém tinha visto nada, efetivamente viraram as costas, ninguém viu nada. E as pessoas foram interrogadas, as crianças eram aliciadas com rebuçados e com docerico para falar, viste alguma... Mas já todas as pessoas de Peniche sabiam que não era para falar daquilo que acontecia na cadeia e se fosse então fugas muito menos e ninguém denunciou. Mas é extraordinário também a maneira, que essa parte que o museu tem, que é a maneira, e os objetos, ou seja, como os pares comunicavam entre si e entravam. E ao mesmo tempo outra parte do museu que eu acho incrível, mais do que a forma de comunicar e pensar mensagens, era dos jornais que faziam lá dentro. Exato. Ou seja, porque há uma parte do museu e que está lá numa cela que ainda conseguiu ter as capas de vários jornais que são exercícios de arte fantásticos, ou seja, eles eram ilustradores e designers fantásticos, e como é que eles conseguiam fazer aqueles jornais, não é? Exatamente, e fazê-los circular lá dentro. E fazê-los circular, não é? Há um dos presos que me diz, que nós perguntamos, mas como é que era possível fazer tudo isto, comunicar, passar as mensagens? Eles passavam jornais, passavam informação uns para os outros nos pátios, no refeitório, deixavam mensagens na casa de banho, nas fechaduras, etc. Como é que vocês conseguiam? Eles diziam, os presos tinham muito tempo para pensar. O preso estava 20, 21 horas isolado na cela e tinha muito tempo para exercitar o pensamento e ver como é que eu vou fazer para que o guarda, que era o repressor, que eles consideravam o inimigo, não me apanhe. E então conseguiam encontrar essas estratégias e efetivamente circulavam jornais, eram jornais clandestinos, a imprensa clandestina dentro das cadeias, esses jornais que o João está a falar, circulavam jornais do Avante e outros que entravam dentro da cadeia levados do exterior. Circulavam mensagens uns com os outros, eles conseguiam, através das mensagens internas e secretas, que os guardas não detectavam, de organizar manifestações ou levantamentos de rancho, todos em simultâneo na cadeia. E repara, estamos a falar de celas de um preso, portanto eles não falavam uns com os outros, não é? Sim. Portanto, isso... Sim, tem que ir para perceber... Tem que ir para perceber como é que eles contam, como é que eles circulavam a mensagem, de maneiras muito engenhosas. Que importância há de que tem um museu como este para o entendimento do país e para os tempos em que se vivem agora tão terríveis? Tem. Não só na Europa, mas... No mundo. Nos Estados Unidos, que é que não falamos daquele senhor... daquele cabelo que não sabemos se aquele é um cabelo ou o que é. Que importância é que tem o museu e também a resposta que tem tido por parte das pessoas, porque tem tido constantemente enchentes, não é? Sim. Não só de portugueses, não é? Mas também de estrangeiros, ou seja, tem havido um interesse estrangeiro absolutamente brutal relativamente ao museu. Portanto, eu acho que, aliás, o objetivo pelo qual o museu foi construído e criado é para não deixar esquecer, para lembrar. E foi criado na altura certa, porque estamos a atingir o limite da existência dos protagonistas da história, ou seja, dos resistentes e dos presos. Porque pela lei da vida eles vão começando a desaparecer, já passaram 50 anos do 25 de Abril, eles já eram adultos quando estiveram ali presos, vamos começar a perdê-los e já perdemos muito, eles e elas. Foi a altura certa porque estamos a trabalhar diariamente com os presos, que nos contam como é que era resistir, como é que era viver naquele país, naquele que é este país. E que nos lembram sempre do seguinte, tal como a liberdade se perdeu antes, podemos perdê-la agora. É por isso que não podemos deixar esquecer e temos de transmitir a mensagem. E é a função pedagógica e educativa do museu. Portanto, não só é um museu para ir aprender com a história e perceber como é que se vivia antes do 25 de Abril, que país era este, como é que foi a Revolução também, como é que foi depois o 1º de Maio, toda aquela alegria, como é que é o viver em liberdade,
mas é um museu para ensinar as crianças e sensibilizá-las para o facto da liberdade não ser um dado adquirido e que pode a qualquer momento pode desaparecer. Portanto, essa é a nossa tarefa maior, é pedagógica, porque as gerações que já nasceram depois do 25 de Abril já são pessoas com 50 anos. Não é? As pessoas com 50 anos já nasceram depois do 25 de Abril. Então não se lembram do que é nascer ou viver num país onde não havia liberdade de expressão, liberdade de reunião. 3 pessoas eram um ajuntamento e iam presos para... Não é? Eram levados para o governo civil. E aquela questão que nós tínhamos falado mesmo em termos femininos, quando as mulheres precisavam de sair do país, tinham que assinar autorização dos maridos ou dos pais ou dos irmãos. Eu ainda tive um passaporte que a minha mãe estava no mesmo passaporte que o meu pai e eu estava no mesmo passaporte que eles. Ou seja, não é? Como todos os mais de 55 ou 60 anos se lembram, não podíamos ter um passaporte autónomo. O nosso passaporte era do meu pai e nós tínhamos que sair com o meu pai, não é? Era assim, portanto, e outras coisas as mulheres não tinham direitos, obviamente. Era aquela lição de Salazar, Deus, Pátria, Família, que expressa e que está no museu e que expressa tão bem a organização social em pirâmide. Tínhamos a base e depois tudo canalizava para Salazar e depois Deus como... Salazar, Deus, Pátria, Família. E daqui passamos por uma pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, tem a ver com o síndrome de Stendhal, que se fala que é o síndrome de artista, que é quando duas frescas de Giotto, numa capela em Florença, se sentiu atordoado, perturbado, atonteado, ele diz mesmo o termo atonteado por tanta beleza. A Aida já sentiu algo assim perante uma obra de arte, perante uma paisagem, visto que tem essa ligação tão grande à terra, à natureza, sim. E a natureza já sentiu isso? Obviamente que sentimos muita emoção perante determinadas obras de arte. Agora que falou no Giotto, que não vi, mas tive o privilégio de ver, porque abriram propositadamente para mim, para o meu grupo, a Última Ceia do Leonardo da Vinci, porque é raríssimo conseguirmos ter acesso, são meses e meses ou anos de espera, de fila de espera, e no grupo onde eu ia, porque éramos museólogos e éramos uns enfim, profissionais, né? Abriram propositadamente para nós vermos e ficamos lá o tempo que quiséssemos olhar para aquilo, que é extraordinário, e obviamente é uma emoção, mas não é nenhuma obra de arte que eu ia escolher, e isso o João não sabe, não faz a mínima ideia. Eu escolheria um céu noturno, em Monsanto, há 50 anos atrás, se calhar. Há 50 anos, se calhar 50 anos, quando eu era miúda, em que era a escuridão total e absoluta, um céu de verão, em que nos deitamos, e quando nos deitamos no chão, ou naqueles granitos, naquelas lajes de granito que Monsanto tem, e que é ótimo para passar as noites de verão, que há a escuridão total à volta, que não há nenhuma lâmpada, ou porque até não há, porque faltou a luz naquele dia, e que olhamos para o universo e conseguimos ver o movimento das estrelas, se tivermos vários minutos a olhar, a estrela mudou de sítio, e conseguimos ver a galáxia, conseguimos ver a Via Láctea, toda aquela imensidão branca, conseguimos ver aquela perninha, não é? Uma das pernas da nossa galáxia, via-se perfeitamente, delimitada, via-se, que não consegui mais ver, fico imensamente triste, e aquilo comovia-me sempre, e aí sim sentia-me muito pequenina no nosso universo, com muita curiosidade de saber o que é que está além, de abrir todas aquelas janelinhas, aquelas pintinhas, mas não conseguimos saber. Para mim é uma grande angústia não saber o que é que está, explicar o universo. Confesso que é uma grande angústia não ter uma explicação racional e ainda científica para o facto. Ok, percebo o Big Bang, percebo isso tudo, mas o que é que está, o porquê e o porquê? Mas que é de uma beleza incrível e que nenhum ser humano consegue fazer, nem o Van Gogh com as suas estrelas, está aproximado, mas ainda não chegou lá, e é perante esse céu estrelado e perante a Via Láctea que eu me emociono. Muito bem. É por isso é que nós, não sei se repararam, nós costumamos ter sempre um objeto nesta coluna, e pela primeira vez não temos, e porque tem a ver com o que a Aida estava a dizer sobre esse céu e sobre essas janelas, sobre essas várias janelas que a Aida está sempre constantemente a abrir, não é? E tem um pouco a ver com o que nós estávamos aqui a dizer, daí não a escolha do objeto. Não, é impossível a escolha do objeto, porque são as múltiplas janelas, a tal janela prismática da nossa imaginação, que é uma janela irreal ou surreal, não sei,
mas que poderia estar ali. Não sei é como. Temos que imaginá-la e tentar olhar para todos estes caminhos que a janela nos dá e também pensar que do outro lado daquelas múltiplas janelas poderá estar alguém a olhar para nós. Muito bem. E agora vamos ler um texto da página 181, perdão-me por estar a beber água da garganta seca, de um dos livros que Aida escolheu, neste caso Os 100 anos de solidão, que eu há pouco já tinha mostrado no início, que se vê que está apontado, está descolado, já está as folhas a cair, já está que tem a ver com todas estas janelas e com a imagem. Nós estávamos a falar, com a imagem. Página 181, edição de Don Quixote, 1995. Deslumbradas por tantas e tão maravilhosas invenções, as gentes de Macondo não sabiam por onde começar a surpreender-se. Perdiam noites a apreciar as pálidas lâmpadas elétricas alimentadas pelo gerador que Aureliano Triste trouxe na sua segunda viagem de comboio e cujo tum-tum obsessivo levou tempo e canseira até se habituar. Indignaram-se com as imagens vivas que o próspero comerciante Bruno Crespi projetava no teatro com bilheteiras em forma de boca de leão, porque um personagem morto e enterrado no filme, por cuja desgraça se choraram lágrimas de aflição, reapareceu vivo e transformado em árabe no filme seguinte. O público pagava 2 centavos para participar das desventuras dos personagens, não pôde suportar aquela fraude inaudita e partiu as cadeiras da sala. O alcaide, instado por Dom Bruno Crespi, explicou num édito que o cinema era uma máquina de ilusões, que não merecia as reações passionais do público. Ao ouvirem aquela explicação desencorajadora, muitos acharam que tinham sido vítimas de um novo e aparatoso truque de ciganos, de modo que optaram por não voltar ao cinema, concluído que já tinham o suficiente com as suas próprias dores para chorar pelas desventuras fingidas de seres imaginários. Muito obrigado, Aida. Muito obrigado. Muito obrigada, por ter estado aqui connosco. Muito obrigado a quem esteve aqui a assistir a uma conversa que para mim é muito importante e com a diretora do museu absolutamente extraordinário. Mais uma vez, eu que não sou pago pelo Museu de Resistência e Liberdade. Não é pago. Uma t-shirt. É um museu obrigatório. Nem com uma t-shirt. De Iraida, muito obrigado pelo privilégio, pelo... Não, o privilégio é meu, João. O privilégio é meu. Sobre este museu, agradecer sempre à minha querida equipa da Sociedade Nacional de Belas Artes, à nossa querida Matilde, nossa designer, ao mestre do som, ao Paulo, ao Rui Pereira, diretor executivo, ao pintor Jaime Silva, vice-presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e um querido amigo, a vocês todos, por terem estado aqui, à Manuela, que me honra estar ali sempre a atender os caprichos do público e mesmo, se quiserem ver algo. E nós, como na Sociedade Nacional de Belas Artes, somos muito educados. Ok. Temos aqui para si uma prenda, que é este maravilhoso saco. Sim. Que diz SNBA, com as letras fundadoras e agora as letras atuais, desenhadas pela Matilde. Um saco para concorrer com o nosso saco que diz 50 anos da libertação dos presos. Quando lá formos, já queremos com este saco. E dentro do saco temos aqui umas pequenas surpresas. Bom. Nós também temos patrocinados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. Eu escolhi esta música para Lisboa, porque é a sua cidade favorita. É muito bonito. Um bloco de apontamentos para as suas ideias. Que eu ando sempre com tenho um bloco no meu saco. Desenvolver ideias aqui com o Jaime Silva e o Rui, os cursos e os 50 anos de Abril, da na Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, mais um saco, e um lápis a carvão. Muito bom. E penso... que uma caneta. E uma caneta também, mas isso eu deixo a descobrir. É tudo aquilo que eu gosto, Muito obrigada. Livros, papel...
lápis e canetas. E tenho imensos. E convido-vos a beber um vinho e a trocarem algumas palavras com a Aida, se quiser. Paulo, diz, estás a olhar para mim com esta pergunta? Não, mas eu tive que ir buscar os post-its, falta os post-its. Depois então me deu, Aida, peço desculpa, eu tenho andado com os horários trocados, acho que ainda há ali uma coisa, que são os post-its para si. Não, eu acho que é uma réplica do Bruegel. Eu queria oferecer o original. O original. Eu da outra vez não o consegui em Viena, não o consegui trazer para casa. Não tenho essa capacidade financeira e o querido Jaime e o Rui também não me apoiariam nessa iniciativa. Portanto, muito obrigada. E com uma coisa mais modesta. Eu quero ver como é que eu vou no metro. Eu penso que o Rui terá aí algum instrumento. Não. Como é que eu vou abrir? Como é que eu vou abrir? Não, sempre a surpreender. Desta vez com um laço. Não, bravo. Um laço da cor do museu. Já vou, viu? Um laço da cor do museu. Eu não queria estragar aqui a fitinha. Alguém me quer ajudar? Ela já vai sair. Aí o copo, ver se não partimos. Dá para passar no metro, não vão atrás de mim. Vão pensar que roubei em algum lado, não? Sim, não. Olham para mim e pensam, uma prenda clandestina. Ok, vocês vão ver primeiro do que eu. Uau! Não posso. Não posso. Não estava à espera desta. Tá bom, e agora esta ponho eu no parlatório. Sim, porque nessa imagem que vocês viram não tinham estas frases, isto é um trabalho absolutamente incrível também de musealização também. Equipa, e que aqui tem frases ditas pelos guardas prisionais aos presos e aos familiares dos presos. E eram frases ditas aos gritos, aos berros, agressivamente. Fale mais alto, só pode falar da sua família. E gritavam aqueles guardas todos e as pessoas tinham que falar imensamente alto. E este parlatório onde eu estou ali muito isolada, muito solitária, muito, não é? O João depois pode explicar melhor como é que ele interpreta isto, porque ele é que é o artista. Era um espaço de grande perturbação emocional, as crianças sofriam imenso. Há uma carta tem cartas dos presos ao filho, aos filhos, e esse filho em particular não podia ir visitar o pai ao parlatório, porque a criança era muito doente, o pai mandava-lhe as cartas com bonequinhos desenhados. Há outras pessoas agora adultas, mais velhas do que eu, que diziam: eu tentava pôr o meu dedo mindinho nas grades de ferro das janelas para chegar ao meu pai, mas era impossível porque tinha vidro e tinha grades dos dois lados. Portanto, e tudo isso se passava neste parlatório, que para mim é muito mais violento que as celas. As celas nós sabemos, o preso estava lá, celas normais, o preso estava lá, andava para trás e para a frente, mãos nos bolsos a pensar como é que eu vou chatear aqui os guardas todos e como é que eu fujo daqui. Agora aqui eram eles perante o exterior, perante a família. Tinham que fingir que estavam bem, as famílias tinham de fingir que estavam bem, para não haver, não é? Só que com as crianças era impossível, não havia maneira de tocarem. Portanto, era o espaço mesmo de, como se chamava, para quebrar os espíritos, o espaço da tortura psicológica e emocional, e, porque eles não eram torturados fisicamente em Peniche, eram torturados ali na António Maria Cardoso, na sede da PIDE. Só que a tortura era esta, não é? Era neste espaço, daí que tenha feito aquela cara assim tão... Porque era um espaço muito... Quando entramos, ninguém pode rir num espaço destes, quer dizer, não. O que é que diferenciava os presos que iam para o Tarrafal? Os do Tarrafal foram mais cedo, foram nos anos 30, 40. Esta prisão é mais tardia. Os do Tarrafal apanharam uma altura muito má, os anos 30 foram épocas de muitas greves, muitas tentativas de revolta, etc. Houve grandes vagas, uma tentativa de uma greve geral, com 50 e tal mil pessoas a fazer greve, portanto as prisões foram massivas e muitas pessoas, aquelas que incentivavam a greve e que eram dirigentes políticos, eram desterrados no Tarrafal. E o Tarrafal nem era aquele que lá está agora, não eram as casernas que nós vemos lá agora. No princípio eram tendas de lona,
depois passaram a Está ser muito bem explicado, barracas de madeira e depois passaram então a ser os de tijolo que estão lá agora, que foram depois para os presos dos movimentos de libertação de Angola e Moçambique, da Guiné, etc. Portanto, não foram para os portugueses que foram para lá, foram já para os africanos que lutavam contra o regime. Os portugueses que foram para o Tarrafal nos anos 30, obviamente que foram mandados para lá para morrer. E muitos morreram 30 e tal, foram enterrados lá. E as campas ainda lá estão, os corpos não, os corpos já não será, não é? Ao fim de tanto tempo, foram trasladados para cá em 77, num grande cortejo que impressiona a fotografia que está no museu, porque creio que é a Rua Moraes Soares, porque é para o Alto São João, não é? E vê-se toda a rua cheia de milhares e milhares de pessoas em silêncio, com uma faixa, com os caixões, e uma faixa à frente a dizer Tarrafal nunca mais, que é essa a frase que ficou. Portanto, o Tarrafal tem essas histórias macabras. O médico estava lá, não era para os curar, era para os... Era para passar a certidão de óbito, exato. Era um sítio tenebroso e por isso que ele está representado no museu, para o imaginário português, o Tarrafal era o pior dos sítios. Pior do que Peniche, não é? Muito pior, em termos dessas condições. Nenhuma era boa, porque em Angola, Moçambique, existiam prisões tão más quanto o Tarrafal. Só que no nosso imaginário comum, como aqueles portugueses morreram lá, aquele é o pior sítio. E depois há aquela história, se calhar já estou a falar muito, não é? Mas aquela história, já que falaram do Tarrafal, aquela história daquela mulher fabulosa, Herculana Carvalho, mãe do Guilherme Costa Carvalho, preso de Peniche, preso de Caxias, preso do Tarrafal, porque eles corriam as prisões quase todas, quase todas. O Guilherme Costa Carvalho é um preso extraordinário, morreu muito jovem por causa das doenças que apanhou nas cadeias e no Tarrafal. O Guilherme Costa Carvalho conseguiu fugiu com o Álvaro Cunhal em 1960 e em 61 conseguiu fugir com os outros, com o grupo dos restantes, de Caxias no carro do Salazar. Portanto, o Guilherme Costa Carvalho estava em todas. Era extraordinário, nas fugas, nas cadeias, era uma personagem, um figuraço. Enquanto que ele era muito jovem, muito novinho, foi para o Tarrafal e a mãe e o pai, o Luís Carvalho, creio eu que se chamava Carvalho, os senhores do Norte, riquíssimos, dizia-se que eles podiam atapetar a rua de Santa Catarina ou a rua da Sedufeita, não sei já qual delas, onde eles moravam, podiam atapetá-la com as notas do dinheiro que ganhavam. Eram ricos, portanto era alguém, provavelmente, não é? Se calhar teria alguma conivência com o regime, mas o filho não tinha de todo. Herculana Carvalho foi visitar o filho ao Tarrafal, o Guilherme Costa Carvalho. Conseguiu, não sabemos como, a autorização para se deslocar a Cabo Verde. Estamos a ver em 1949. 49 não se ia ao Tarrafal, nem a Cabo Verde, assim como vamos agora, que apanhamos o avião da TAP e estamos lá passadas 4 horas, não é? Já fiz publicidade à TAP, mas foi assim que eu fui lá agora. Elas foram, a senhora foi de barco com o marido e, como eram pessoas abastadas, levavam máquina fotográfica. E a Herculana Carvalho e o marido fizeram o seguinte: fotografaram todos os presos do Tarrafal em grupo, ou seja, que seria por barraca, por caserna, e individualmente. Fotografaram, e ela, a Herculana, foi depois, e fotografaram o filho também. Há fotografias do filme do Guilherme com amigos presos, só 2 presos, ela fizeram fotografias. A Herculana fotografou-se a ela a colocar flores nas campas dos portugueses que estavam lá mortos e enterrados, na vila do Tarrafal, não é no campo, estão na vila, no cemitério da vila. Fotografou-se todos, então está lá o Alfredo Caldeira, o Bento Gonçalves, todas aquelas pessoas que morreram, né, algumas do Partido Comunista, outras não, narcossindicalistas e outras correntes, morreram ali. Ela fotografou-se a colocar flores, mas flores muito pobrezinhas, porque Cabo Verde não tem flores, aquilo é seca, quase uns arbustos. Mas ela fotografou-se a colocar ali e depois fez algo ainda mais extraordinário para mim. Quando voltou para o território que na altura era a metrópole, não é? Revela as fotografias e vai às famílias dos presos levar as fotografias. Aos dos presos vivos
e aos dos presos mortos. Não foi presa, talvez por ter dinheiro, ou por ter, não sei, algumas ligações, não sei. Não foi presa, não só não foi presa, ela correu o país a entregar as fotografias. O museu tem a felicidade e o privilégio de ter um álbum fotográfico com todas essas fotografias. E quando ia entregar as fotografias e algumas lembranças que os presos do Tarrafal mandavam, cartas, objetos que eles faziam na cadeia, desenhos, objetos artesanais, ela levava, olha, o teu filho que está lá e está vivo, manda-te isto, ou então esta é a campa do teu filho, está aqui. Ela conseguiu ir lá, e fotografou-se também com as famílias. O álbum tem fotografias da Herculana com os familiares dos presos no Tarrafal. E depois tem a fotografia familiar do preso tal. Depois mandavam para lá, mandaram também para os presos que estavam. Portanto, ela fez toda esta aventura, que é uma grande aventura de resistência ao regime, convenhamos, não é? Sendo ela mãe de um preso e vai ser sogra de uma mulher que também é presa e avó de presos, e ainda agora a família, o João Pina, que é um fotógrafo, tem um trabalho extraordinário, porque ele é bisneto da Herculana Carvalho, que trabalha. O João Pina é bisneto e trabalha muito esta questão da memória familiar a partir das fotografias que a bisavó fez. Portanto, trabalho extraordinário, também fica aqui o convite para ver, e o trabalho e o livro que ele editou agora sobre o álbum do Tarrafal. Portanto, é uma história de resistência que nós temos chamado a ela a Mãe Coragem. Não só foi uma vez, como foi duas ao Tarrafal. Foi 2 vezes lá. É destas histórias, ou seja, o que é que o museu pretende? Não só preservar o espaço, para sabermos que foi um espaço da tortura, do horror, não é, da tortura psicológica, etc., da repressão, o espaço está lá. Quando os presos morrerem, o espaço continua a falar por eles. É um espaço para contar as histórias da resistência, mas é sobretudo para contar estas histórias. E queríamos resgatar as histórias dos anónimos, dizer, o meu avô, então esteve preso em Caxias, não precisa de ser preso de Peniche, fez isto e isto e isto contra a resistência e ninguém fala nele, porque ninguém sabe. São essas histórias que nós gostaríamos de recuperar, do resistente anónimo, do opositor anónimo. É para isso que existe o museu. Não têm informação sobre isso? Tem, principalmente o Partido Comunista. O Partido Comunista tem um grande gabinete, tem o Gabinete de Estudos Sociais, que é um grande arquivo documental, e tem tudo isso documentado dos membros do Partido Comunista. A Fundação Mário Soares, Maria Barroso, tem um arquivo, quer dizer, são 2 arquivos que nós utilizamos intensivamente e até a exaustão para nos darem documentação, sim. Porque são nossos parceiros de trabalho. A URAP, a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, que tem várias pessoas de vários quadrantes, não é? Não, a mesma coisa. E é assim que se vai construindo, e estamos a receber arquivos pessoais. Recebi há pouco tempo, recebi porque recebi na minha mão, mas é o museu que recebe, a doação de um arquivo de uma sobrinha do Dias Lourenço, onde estão imensas fotografias do António Dias Lourenço, aquele que fugiu a nado de Peniche. Daquele mar revolto. Portanto, as pessoas vão estar... no Tribunal da Relação do Porto. Aí em 1960 e qualquer coisa. Porque ele foi assim, já depois da fuga, né? Porque ele fugiu em 57, se não estou em erro, mas continuou na luta e na resistência, ele não fugiu do país, foi preso de novo. Muitos eram assim, como o Guilherme Costa Carvalho, nunca desistia, né? Está no Tarrafal, mas depois continua, vai preso para Peniche, foge, continua. Continua na resistência e na luta, vai preso para Caxias, forre no carro que o Hitler terá oferecido ao Salazar. Essa história é fabulosa, não é? Conhecem essa história também? Não conhecem essa história, mas sabem que eles fugiram no carro de Salazar, não? Caxias, foi 1961, não sei o mês, acho que dezembro. Também uns 9 ou 10 ou 11 presos. Um deles, também uma fuga planeada, muito planeada. Um dos presos, que se chamava Terezo, creio que é António Terezo, combinando, todos entre eles, combinou fingir que se passava para o inimigo. E começou a dizer aos presos, estou farto do comunismo, já não posso com isto, estou farto deles, já não quero ser mais comunista, quando eu sair daqui já não vou-me riscar do partido, já não quero ser preso. Portanto, vai ganhando a confiança dos guardas, e ele foi escolhido para fazer isto, sem que todos os camaradas soubessem, só alguns núcleo é que sabia, tanto que os outros camaradas presos começaram a tratá-lo com desprezo e a tratá-lo mal. Só os outros que sabiam que ele estava a fazer um teatro. Como ele era mecânico, foi por isso que foi escolhido,
conseguiu pedir aos guardas se podia reativar o carro de Salazar, que era bom, pronto, é uma manifestação de que eu me passei para vocês, né? O carro está lá abandonado, eu vou pôr o carro a funcionar. E andou meses a trabalhar no carro, a pô-lo a funcionar. O carro que o Hitler ofereceu, pai, nos anos 40 ao Salazar. Estava ali, por algum motivo, na garagem de Caxias. Ele pôs o carro a trabalhar, a funcionar, continuou a fingir que se tinha passado para o inimigo, para o regime. Até, eu não sei como é que eles combinaram, mas a ideia era entrarem todos num jogo de futebol, tinha que haver, deles estavam a jogar futebol no pátio, tinham que escolher a hora para ver se não atropelavam ninguém que estivesse do outro lado do portão. Podiam ser as famílias deles. Tinham que escolher um dia, tá? Portanto, escolheram vários dias, várias hipóteses, várias não sei quê, lá dão o sinal para entrarem no carro, acho que foi golo. Creio que gritaram golo. Todos entraram, montes deles em camadas, um deita-se, o outro faz, deitam-se uns por cima dos outros e o Terezo arrebenta a conduzir, passa num túnel apertadíssimo. É a mesma cena de filme de Hollywood. Passa num túnel, arrebenta com o portão do forte, fogem por ali debaixo do fogo dos guardas. Eles vão debaixo do fogo da GNR, estavam aos tiros a eles mesmo. Calhou, eles não sabiam se o carro era blindado, se não era blindado, se algum deles ia morrer com os tiros, mas fugiram. É uma fuga que eu creio que nos Estados Unidos teria dado já um filme, não é? Não é a preparação na cadeia, o outro a fingir-se de traidor. Um filme excelente. É? Um filme excelente. Já há um filme da fuga do António Dias Lourenço. O Luís Filipe Rocha fez a fuga, e é a fuga do Dias Lourenço do Segredo, quando se atirou ao mar. É a fuga dele, filmada em Peniche, extraordinário. Mas este ainda não tem um filme, eu acho que também merecia um filme. Que é incrível, até a fuga do Álvaro Cunhal, como é que fogem 10, não é? Também o planeamento, não é? Depois ir para o exílio, para as casas de acolhimento aqui em Cascais, em não sei onde. Portanto, são fugas muito cinematográficas, que já entraram nesse mundo mítico, não é? Já. E é isso que nós temos ali, é isso que contamos e é que queremos continuar a contar. Obrigada por me ouvirem. Obrigado pela sua generosidade. Foi uma conversa absolutamente A extraordinária. próxima coisa a fazer é encontrar um produtor de cinema. Um produtor de cinema, absolutamente pois. extraordinário. Bom, eu não posso levar esta fotografia na mão, tenho que tapar a minha cara, não posso ir assim, não é? Olha, pode ir sempre tipo instalação cinematográfica. Não, já viram bem o que é. Vamos Pois, aqui. vamos aqui.